A palavra cancro assusta? Sim, sim, assusta muito. Cancro é uma sentença de morte? Sim. É complicado. É uma palavra que assusta pelo seu significado? Sim. Eu acho que não é o cancro que é considerado uma sentença de morte. Eu acho que as pessoas dão essa sentença de morte a si próprias, e, até quando não sabem lidar com a morte. Quando vemos a morte como um final da nossa passagem aqui, naturalmente o cancro assusta, qualquer doença assusta, e a palavra morte ainda assusta mais. Assusta. Assusta. E muito. É para muitos uma sentença de morte? Para todos é. É uma doença que não devia de existir. Assusta e tem sido uma impressionante sentença de morte para muitas pessoas. Em Portugal, o cancro esteve na origem de 25% dos óbitos no ano de 2019. A Liga Portuguesa contra o Cancro alerta sobre a urgência de colocar a oncologia como prioridade no Serviço Nacional de Saúde, mas ainda não o é. Burocracias são precisas para fazer soar a trombeta da urgência quanto à importância do cancro. Todos os anos morrem 28 mil pessoas. 28 mil pessoas, um número grande que corresponde, por exemplo, às populações dos concelhos de Anadia, Santiago do Cacém e Tavira. Estima-se ainda que Portugal terá 193 novos diagnósticos de cancro por dia em 2040, fazendo um total de 70,7 mil por ano. O cancro define a doença, o estado patológico de quem está a sofrer com uma doença que pode, ou não, acabar por lhe tirar a vida. E é sobre esta sentença que é necessário abordar que o aparecimento de um cancro não deve representar na sua totalidade o fim. A prevenção é e sempre será a palavra-chave para travar qualquer doença, mas nem os poucos anos de vida que uma pessoa possa ter são sinónimo de firme saúde. Por norma, o cancro é considerado uma doença diretamente relacionada com a idade, considerando que o tempo de vida irá trazer desgaste e mudanças para pior. Mas hoje já não é assim que acontece. A idade é um número que muda também o percurso da medicina nesta área. O cancro está a atingir mais pessoas de 30 e 40 anos à escala mundial. Uma constatação de veras preocupante, segundo os médicos. Mesmo com um interregno de 2 anos de Covid, Arif Kamla, diretor executivo da área de doentes da Sociedade Americana do Cancro, diz que, durante os últimos 3 anos, a principal causa de morte no mundo foi o cancro e não a Covid-19. Estivemos tão fixados na Covid que, por uns bons tempos, parecia que mais nenhuma doença existia, mas elas estavam lá. No que toca a diagnósticos precoces que têm impressionado também são os do cancro da mama, cólon, esófago, vesícula, rim, fígado, pâncreas, próstata, estômago e tiroide. Todos estes tipos de cancro têm vindo a aumentar desde os anos 90 em pessoas de 50, 40 e até mesmo 30 anos de idade. Prevenção, rastreio é o caminho? Claro. Sim. Hoje em dia o cancro não afeta as pessoas tão mais velhas, não é uma questão de idade avançada. Hoje em dia o cancro surge também em pessoas mais novas, dos 30, 40, 50. Vamos acabar por ter mais vítimas de cancro? Se não fizermos rastreio, sim. Portanto, começar desde cedo a fazer rastreio, mais vale. Vocês têm essa preocupação? Sim, é sempre. Fica sempre aquele bichinho, não é? Acho que sim. Têm feito rastreios? Ainda não. Ainda não. Vai aguardar que o tempo passe? Também, não sei. Imagino, acho que não. Mas Mas é por ser jovem que acha que o rastreio não é tão urgente? Não. É simplesmente porque sou jovem e sou distraído. Mas devia começar a fazer cedo, claro, obviamente. Portanto, aquilo que eu tinha que fazer está feito. Eu agora gozo o resto da minha vida com a reforma que tenho, pá, e estou preparado para a morte. Não tenho medo, não tenho medo do cancro, não tenho nada.
Mas acha que é sobretudo a idade que traz essa tranquilidade? É possível que sim. É possível que sim, não sei. Porque a juventude, na sua idade, por exemplo, não pensam muito nisso. Pensam que isso nem existe, nem nada. Quando chega à meia-idade, começa a perceber que há pessoas amigas e não amigas, mas o que morreram com essa doença, com a doença do cancro. E a partir daí, assim, a pessoa já tem uma idade em que, penso eu, e comigo aconteceu isso, eu enfrento depois a morte com a maior das naturalidades. Toma atenção em fazer rastreios também? Por acaso não sou grande amigo de fazer rastreios e todo o tipo de diligências para a minha saúde, mas estou atento a todos os sinais. A idade ou a pouca idade não é sinónimo de não se ter doenças, não é? Sim, verdade. Todo mundo tem que fazer. O check-up sempre para estar se prevenindo, para descobrir com antecedência. Falam que cancro não significa sentença de morte, não significa o fim. Não mesmo. Pois há muitas formas, hoje a medicina está muito avançada, há muitas formas e além de tudo a fé move montanhas, então ela é capaz de curar. E rastreios tem feito? Não. Nem quero. Eu, quando Deus tiver que me levar, levo. Não faço nada. Até à data, tenho 50 anos, estou muito bem como estou. E o senhor tem cuidado da sua saúde? Sempre. Tem feito rastreios? Nunca fiz. Mas Acredita que é com a avançada idade que surgem as doenças? E é aí que se faz e procura essa urgência por um apoio médico? sim. Acredito que sim. E o senhor? Não. Não. Até ao final, não. Só vou eu chamo os hospitais, chamo oficinas do corpo humano. Só vou quando tenho mesmo que ir, senão não vou. Só entre o mês de janeiro e novembro do ano passado, o Estado português gastou 516,8 milhões de euros em medicamentos para o tratamento de cancro. Estima-se que um paciente com cancro possa custar por ano entre 60 mil a 90 mil euros. Neste valor estão incluídos medicamentos, exames de diagnóstico, internamento e cirurgias, caso sejam necessárias. Mas esta não tem de ser uma guerra vencida, nem muito menos um peso alto. O cancro existe e continuará a existir, sobretudo com a mutação que o tempo nos tem revelado. Mas o cancro não significa, em absoluto, uma sentença de morte. Este é o tema do programa de hoje. Prepare-se para conhecer histórias surpreendentes e dê-nos também a conhecer a sua. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Entre Linhas. E o tema de hoje, como viram, é acerca do cancro. Uma sentença de morte? Eis uma pergunta que deixamos no ar para que você possa participar aqui da nossa programação. Imagine uma pessoa no tribunal a ser julgada por algum crime cometido. E essa pessoa recebe uma sentença do juiz. O juiz diz, em tal data, você será executado pelo crime que cometeu. Aquela pessoa, então, é levada de volta à prisão e fica reclusa e a contar os dias, dia após dia, até que chegue o momento da execução. Ela sabe que mais dia menos dia, ela vai ter que pagar com a própria vida pelos erros que cometeu. Uma sentença de morte, às vezes, acontece também no consultório médico, quando o médico, munido de todos os exames, chega para o seu paciente e diz: não há o que ser feito. O médico não errou no diagnóstico. Ele falou o que de facto é real. Através dos exames, foi constatado que a doença evoluiu muito, bastante. O cancro se alastrou por vários órgãos do corpo e não há mais o que ser feito. A quimioterapia já não vai fazer efeito para aquela pessoa. Portanto, o médico, respaldado por todos os exames, diz então para o seu paciente e para os familiares que a situação realmente é muito difícil. Naquela hora, para muitas pessoas, era como se elas recebessem uma centena de morte. É uma questão de dias. Porém, esses dias que antecedem a partida daquela pessoa, a morte daquela pessoa, são dias de angústia, são dias de tristeza, não somente para ela, mas também
para os seus entes queridos, para os seus amigos, para os seus conhecidos. Mas a pergunta do programa de hoje é para que você faça uma reflexão. O cancro é uma sentença de morte, como alguém que vai para o tribunal e é condenado a uma sentença de morte? Que culpa tem uma pessoa que adquiriu essa doença? Claro que nenhuma culpa. Nós falaremos sobre isso no programa de hoje, porque a incidência, a quantidade de pessoas que têm adquirido cancro tem crescido assustadoramente por todo o mundo. Na reportagem com a Patrícia, ela falou algo aí que realmente nos leva a uma constatação. No período em que só se falava da Covid-19, parece que as outras doenças desapareceram da face da Terra. Como se nós, a população de todo o mundo, tivéssemos que concentrar a nossa mente apenas em um vírus, apenas em um tipo de doença provocada por esse vírus. E não se ouvia falar de mortes pelo cancro, doenças do coração e outros tipos de enfermidades. E pela matéria nós vimos aí que mesmo no período de Covid, o número de pessoas que morreram com cancro foi muito maior do que o número de pessoas que morreram com a Covid. Essa é uma constatação, é uma realidade. Nós vamos acompanhar no programa de hoje histórias surpreendentes de pessoas que ouviram essas palavras, que a doença era muito grave e que já não havia mais o que ser feito. Há casos de pessoas que o corpo já não responde à quimioterapia. Os médicos procuram alternativas, mas ainda assim não continua a responder. A pessoa não consegue ter uma evolução no seu quadro para melhora. O cancro continua instalado e a se espalhar por outros órgãos do corpo. De fato, tem sido uma luta de muitas pessoas. Veja só essas fotos que eu vou colocar aí na sua tela. Verifique bem essas fotos. Essas fotos mostram uma pessoa, esta é a Fátima, que daqui a pouco vou apresentar. Quero primeiro que você veja as fotos dela. A Fátima sofreu com um cancro de mama. E ela está aqui no programa de hoje para falar sobre a sua luta. Fátima, seja muito bem-vinda ao programa Entre Linhas. Obrigada, senhor Bispo. Vamos conhecer a sua história, porque eu tenho a certeza que o seu exemplo de superação, digamos assim, né? Porque o cancro para si não foi uma sentença de morte. Não, de todo. Não foi. Não foi. Para mim foi uma revolta. Não aceitei essa doença, literalmente. A sua reação não foi a de se entregar à doença? Não. Tanto que a maneira como foi-me dada a notícia do cancro foi de uma maneira super brutal. No momento em que eu estava fazendo o exame, o médico, o radiologista, nem o médico, olhou para mim e falou assim: isso é tudo só para cortar. Só falou assim. Foi assim que eu descobri que eu tinha cancro. Mas ele falou dessa maneira? Dessa maneira. Ele falou assim: Dona Fátima, isso é para cortar. Só foi assim a palavra que eu recebi. E naquele momento, realmente, a gente vem, é muita coisa que vem na nossa cabeça. Mas Deus também age nesses momentos. Diga uma coisa. Vamos a essa parte da notícia. Primeiro, a senhora foi fazer um exame por quê? Um controle de rotina no ginecologista. Foi uma ressonância? O que foi? Não, começou-me a aparecer muitas borbulhas na cara e eu tinha feito laqueamento de trompas, então eu pensei assim, olha, deve ser hormonal, deixa-me ir ao ginecologista. E quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha, as borbulhas eu não posso fazer nada, mas esse peito não me agrada. E eu tinha acabado de ter a minha filha, ela não tinha 1 ano, pronto. E foi aí que a gente foi fazer a mamografia, a ecografia e que realmente se averou ser um cancro maligno. Já tipo 3, com linfáticos tocados. Já espalhados. Foi diagnosticado naquele exame, naquele dia em que o médico disse que tinha que cortar. O radiologista, nem foi o médico que deu. Foi o radiologista que se permitiu dar a notícia assim do nada, a dizer que isso aí já estava espalhado, era para cortar. Mas foi confirmado pelo médico? Foi depois confirmado dias depois. O médico pegou os exames, olhou e disse o quê? Que era um cancro maligno e que já estava espalhado pela mama toda direita.
neste caso. E já estava em outros órgãos? Estava nos linfáticos. Eu já tinha chegado às sentinelas dos linfáticos e ainda não estava no linfático principal. Então já havia uma metástase? Já tinha metástase. Bem, essa é a situação de muitas pessoas. Nós vimos nas entrevistas, teve até um senhor que disse que não faz de forma alguma exames, que ele não procura médicos, não faz nenhum tipo de prevenção, não há nada. Muitas pessoas fogem de uma consulta médica, fogem de um exame exatamente pelo medo. E isso não é bom, porque quando se procura um tratamento, quando se procura a prevenção, se as pessoas prevenissem, seria muito melhor. Os gastos depois da doença instalada, os gastos são muito maiores do que se as pessoas se prevenissem antes com exames de rotina. Porque quando a doença é diagnosticada no princípio, as chances de cura para a medicina, as chances são muito maiores. Às vezes a mulher recebe uma notícia do médico. Ela descobriu que tinha um carocinho na mama quando ela palpou, e então fez o exame, fez uma mamografia e o médico disse, olha, tem aqui o início de um cancro, mas está numa fase inicial. Ainda bem que a senhora procurou antes, procurou com antecedência, porque vamos fazer o procedimento, vamos remover, vamos fazer a quimioterapia, mas a probabilidade de cura para a medicina é aí cerca de 90%, então o tratamento vai seguir muito bem. Então, quando os médicos descobrem o cancro, no princípio, já é uma alegria, porque sabem que há uma chance muito grande da pessoa ficar livre daquele mal. Mas, às vezes, acontece isso que algumas pessoas dizem, eu não procuro, eu não vou, eu não faço nada, Então, elas fogem exatamente por um medo de receber alguma notícia ruim. Isso não é bom. Quando elas sentem os sintomas, e às vezes a pessoa espera ficar numa situação bem complicada para procurar um tratamento ou fazer um exame, a coisa se evoluiu muito. E aí o sofrimento é muito grande. Eu garanto a todos que o sofrimento causado pelo tratamento depois da doença instalada é muito maior, não tenha dúvidas, do que qualquer exame de rotina que alguém possa fazer. Mas, infelizmente, as pessoas não pensam dessa maneira. Elas esperam que aconteça alguma coisa para que depois venham, então, buscar uma alternativa, um tratamento. Eu vou colocar histórias de pessoas aqui no programa que venceram o cancro. Daqui a pouquinho, vamos conhecer a história da senhora Olinda, que sofreu um cancro no intestino. É um tipo de cancro muito difícil de ser tratado. Todos sabem disso. Quando o cancro se instala no intestino ou no pâncreas, são locais difíceis, de difíceis tratamentos. O intestino, então, é muito difícil. E também o tipo de cancro, porque há vários tipos, E tem aquele cancro que é mais agressivo, muito agressivo. E há pessoas que são diagnosticadas com esse tipo de cancro muito agressivo. Não sei se era o seu caso. Era o meu caso. Era agressivo? Era agressivo, era um tipo 3 e era hormonal. Ainda pior, porque automaticamente alimentava-se tudo o que era hormonas. E, senhora Fátima, a senhora sabe que a maior causa de morte entre as mulheres, primeiro é o cancro de mama e segundo é o cancro no útero. Então a senhora ia fazer parte dessa estatística, das mulheres que mais morrem por causa do cancro de mama. Sim, se não tivesse feito aquela consulta, sim. Naquele dia. Naquele dia. E depois o uso da fé, mas vamos saber isso lá na frente. Sim. Nós vimos aí as imagens, Foi durante o tratamento da quimioterapia. Foi. Fez quimioterapia, radioterapia? Fiz 16 quimioterapias. Onde está o curativo? Volte essa foto. Onde está ali o curativo? É onde a gente recebe a quimioterapia. É um PAC, um pacemaker. Um cateter que foi colocado para colocar a medicação. A gente tem uma agulha que é injetada aqui e depois passam a quimioterapia tudo por aqui. Muito bem. Então, houve quedas de cabelos, que é o... Sim, caiu-me o cabelo todo. Tive que rapar o cabelo. Acho que é a parte mais difícil mesmo do tratamento. Para a mulher é difícil.
Algumas pessoas não entendem, algumas pessoas dizem, isso é o de menos. De fato, sim, mas para a mulher, não, né? Não. Se estivesse arrancando um pedaço do corpo. A gente, naquele momento, sente-se impotente. E, literalmente, porque a gente vê que não tem outra a solução. Eu estava trabalhando e o cabelo estava caindo. E a cliente olhou para mim e falou assim, o teu cabelo está a cair. E então, naquele momento, realmente, é um impacto. E aí, a partir daí, só é um processo que a gente realmente tem que cortar tudo. Porque cai aos molhos mesmo. Ao receber a notícia do médico que era um cancro e era grave, era agressivo, qual foi a sua reação? Porque o radiologista já tinha se antecipado, não é? E feito besteira de ter falado do jeito que falou. Sim. Mas o médico, depois de ouvir do médico? Eu acho que a minha reação foi mesmo, principalmente no radiologista, porque naquele momento que a gente tem essa notícia, para quem não tem... não é forte, vamos falar assim, não tem caráter, a gente sai dali abananado, querendo se jogar talvez debaixo do primeiro carro, porque é uma notícia assim realmente que choca. Simplesmente naquele momento veio aquilo, ele falou aquilo assim muito cru e duro, e só tenho Deus que falou assim para mim, não te preocupes, isto não é para a tua morte. Veja só, vou falar uma coisa contigo. Isso aí é muito sério. O que a senhora falou, esses pontos aí que são importantes, porque há casos de pessoas que realmente, quando saíram do consultório, elas já saíram dali, já com o pensamento, vou me matar. Algumas se jogaram à frente de um carro em movimento, né? Enfim, porque o desespero é muito provocado pela notícia. Eu quero colocar à disposição de todos vocês o nosso telefone de contato, que é o 218-368-008. As pessoas que estão a sofrer, que têm um familiar que recebeu esse diagnóstico, o médico disse que o problema é grave, muito sério. O médico não errou no diagnóstico, ele tem em mãos os exames. Mas o que fazer? Além do tratamento médico, além daquilo que já é o normal, né? O tratamento convencional, digamos assim, da medicina, que é adotado no mundo todo, porque o tratamento para o cancro é o mesmo em qualquer parte do mundo, né? É uma regra para o tratamento. Mas, além disso, o que pode ser feito? A senhora recebeu um diagnóstico ou um familiar, tem alguém da sua família que está a fazer um tratamento, que está mal, que está no hospital? Entre em contato conosco agora. Na nossa central, nós temos os pastores à disposição de todos. É só ligar para o 218-368-008. Temos o Bispo Odivan, que está conosco na programação, e os demais pastores e atendentes. Bispo Odivan, muitas pessoas receberam essa notícia de que tem um cancro. E eu acredito que aí já recebemos até chamadas assim. Boa noite, Bispo Odivan. Muito boa noite, Bispo Domingos. As pessoas realmente estão ligando. Tem a dona Fernanda aí de Lisboa. E ela pede socorro porque ela descobriu, sim, um cancro no peito. E aí ela recebeu bem a notícia que essa senhora falou aí há pouco no testemunho, de uma maneira até um tanto quanto direta, que também tem que tirar, tem que cortar o peito. E ela ligou pedindo socorro porque está, Bispo Domingos, desesperada, a dona Fernanda. A dona Maria João já não é com ela. O sogro dela descobriu há um mês que também está com cancro. E devido a isso, a infecção devido ao cancro está se espalhando por todo o corpo, por todos os órgãos. E os médicos chamaram a família, Bispo Domingos, e disseram que não há mais o que se fazer pela medicina devido a esse cancro gravíssimo no sogro da dona Maria. A dona Maria de Souza, o irmão dela, ele está preso, está na cadeia e infelizmente ela está desesperada porque ela perdeu a mãe com cancro e ela está pedindo socorro porque só tinha a mãe e o irmão. O irmão está preso e a mãe está com cancro. A mãe morreu do cancro e ela, Bispo Domingos, está desesperada pedindo socorro.
Então, todas as pessoas que precisam de ajuda, estamos aqui para ajudar. É só ligar agora, vamos atender, vamos orientar e vamos ajudar essa pessoa, Bispo Domingos. Muito bem, entre em contato conosco agora mesmo. Daqui a pouco eu vou colocar uma outra matéria que fala Covid versus cancro. Você vai saber quantas mil cirurgias foram realizadas de cancro. Vocês vão saber esses detalhes dentro de instantes. Mas agora eu vou colocar o testemunho de uma pessoa que teve cancro no pâncreas. Foi o caso da Mariana. Cancro no pâncreas e os médicos deram-lhe 3 meses de vida. No seu caso, senhora Fátima, os médicos não disseram isso, que teria algum tempo de vida, não falaram isso? Não, por acaso não tive tempo de vida, mas que era um cancro agressivo, tínhamos que lutar contra ele. Então a senhora estava consciente que aquele cancro poderia tirar a sua vida? Tinha consciência disso, ainda mais se espalhasse. Na primeira coisa que foi feita foi a remoção do peito? Não, eu fiz 16 quimioterapias e depois iriam ver o resultado da quimioterapia para pensar em remoção do peito. E fez químio? Fiz químio, fiz remoção do peito e fiz radioterapia. Então fez a remoção do peito? Fiz. Então, exatamente. Não foi a primeira coisa, mas fez posteriormente? Fiz depois. Ok. Daqui a pouco vamos saber do tratamento, como foi. Então vamos à história da Mariana. Ela sofreu com cancro no pâncreas. Atenção, hein? Cancro no pâncreas. Muitas pessoas já morreram, até pessoas conhecidas do cinema. Eu lembro agora, não sei se foi um ator, Patrick Swayze, acho o nome dele. Um ator muito famoso. Ele morreu cedo. Foi vítima exatamente de um cancro no pâncreas. Lembra dessa história, pastor Pedro? Eu conheço o ator, mas não lembro da história, bispo. Exatamente. Mas, assim, outras tantas pessoas conhecidas, embora tivessem acesso ao melhor tratamento, né, que há de melhor na medicina, mas, ainda assim, nós temos visto aí constantemente artistas, pessoas famosas que marcaram época no cinema, mulheres que foram consideradas as mais belas do mundo na sua época, mas que perderam uma batalha para o cancro, a doença, e algumas delas cancro de mama. Quer dizer, é algo de fato muito sério. Vamos acompanhar a história da senhora Mariana. Eu sofria com muito medo que me impedia de viver. Em 2018, a médica deu-me 3 meses de vida devido a um nódulo maligno que nasceu no pâncreas. Eu estava condenada à morte, da boca da médica, não é? E só um milagre na minha vida. Eu comecei ainda nova, com problema espiritual. Eu não dormia, não comia, andava só nos médicos, fazia muitos exames, não acusava nada. E, entretanto, já como a situação não passava, eu já era submetida àqueles médicos dos psicólogos, psiquiatras, já tomava medicação 3 meses seguidos, voltava ao mesmo problema, uma tristeza muito profunda, o medo da noite, muito medo da noite. Eu não podia pensar que chegava à noite. Eu tinha sempre um género de um peso. Eu mantinha-me assim, com essa tristeza, essa angústia, e depois eu pensava assim, não, eu vou ter o primeiro filho, eu depois já não tenho mais medo. Tomo conta da menina, não é? Diferente, estou mais ocupada, já não tinha eu queria ter força para me levantar desse medo, mas eu não estava a conseguir sozinha. Quando eu não dormia, não comia, só chorava. Chorava muito, sem qualquer motivos, porque eu era filha única, nunca tive problemas. Eu nunca tive problemas a nível financeiro com os pais, eu tive meus pais até muito idosos, só que esse problema espiritual trazia-me uma decepção em mim própria, não é? Eu não era feliz, pronto, não era concretizada, não é? Mas não tinha problemas nenhuns, aparentemente não tinha. Não tinha falta de dinheiro, não tinha saúde física, não é? O espiritual às vezes é mais forte que o físico, não é? Faltava-me paz, porque essa falta de paz é que não fazia com que eu comesse, dormisse, estava sempre inquieta com esse
esse medo, com essa... Às vezes nem sabes explicar. O médico me perguntava que tipo de medo é esse. Eu dizia, eu não sei explicar. É um medo horrível, horrível. Um dia eu estava a assistir à televisão, então encontrei ali a solução através da televisão, de um testemunho que me despertou a atenção, que há a solução para o meu problema. Então eu vou lá. Eu fui numa sexta-feira, já senti dentro de mim uma força para lutar contra este mal. Entretanto, eu fui fazendo as correntes e fui vendo. Foi a primeira coisa que Deus me fez, foi libertar daquele medo. Foi fantástico, olha, estou a falar muito verdade, foi fantástico mesmo. Aquilo que eu levava mais sofredor, quando eu dei por nada, eu já não sentia mais. Comecei a dormir, comecei a comer, já tinha vontade de passear, de sair. Quando dei por isso, eu realmente já estava liberta daquele problema, do medo que era horrível. E pronto, e comecei a comer, comecei a passear, comecei a ter uma nova vida. Entretanto, surgiu uma situação na pele, com muita comichão, onde surgia feridas, sangrava, e eu, entretanto, fui numa consulta de urgência no hospital, não é? Foi diagnosticar no início que seria uma sarna, e eu até acreditei, porque nas escolas estava a passar sarna, estava a acontecer sarna nas escolas, e eu, como dou explicações, trabalho com muitas crianças, eu deduzi também que fosse a sarna. Eu aí ainda estava tranquila. Pronto, né? Em 2 semanas isto se trata, me indicaram um tratamento para a sarna, estive isolada 2 semanas, e eu na esperança realmente queria sair dali curada e que, ponto final, não. Foram feitos novos exames mais rigorosos, que os médicos detectaram logo que não era mais a sarna, que não passava. Então, quando foram fazer os exames a fundo, realmente, não é, encontraram os meus órgãos em sofrimento. Pronto. Entretanto, essas comichões, veio-se a saber que eram as vias biliares obstruídas, as bilirrubinas subiram com alto valor, e acontece que o fígado, portanto, teve que levar uma prótese para escoar, né? Pronto. Entretanto, apareceu um nódulo maligno, em que passa numa veia muito fininha e que a médica não dá solução para operar. Ela de início ainda falou em operar, mas depois disse, não, Dona Marina, não vamos operar. Entretanto, quando ela foi analisar, eu fui submetida para a oncologia, não é? Para o piso de tratamento destes problemas malignos. A médica falou comigo e disse-me, quando viu os exames, que eu teria 3 a 6 meses de vida, porque os órgãos iriam estar todos tomados. É assim, apesar de eu ter ouvido a médica e ela não ter falado desta forma, eu não aceitei. Estava revoltada, porque eu sabia que Deus eu servia. Então, eu tinha que ver a mão de Deus. Eu coloquei a minha vida no altar, fui fazendo os meus tratamentos com a médica e as consultas da mesma forma, confiando em Deus. Eu sabia que Deus era o médico dos médicos. Apesar dos médicos existirem, não é? Não fisicamente, mas o meu Deus poderá colocar a mão de uma forma diferente que a médica não coloca. Fui submetida a mais exames para ver como é que as coisas estavam a decorrer, então, entretanto, a médica ficou muito surpreendida e me disse a Dona Mariana que tem muita sorte, que está com muita sorte. O nódulo está aí sossegadinho, não se mexe, vamos continuar a fazer os tratamentos para secar, e dei continuidade aos tratamentos. Mais tarde, fiz novos exames mais rigorosos, a fundo mesmo, para ver se algum órgão estava mesmo atingido. Graças a Deus não está nada mais atingido. Não fiquei com sequelas nenhumas, nada expandiu mais, tenho vigor de trabalhar, tenho alegria de viver. Foram momentos muito difíceis, mas eu acreditei sempre que chegava o momento da felicidade. E reconheço, devido ao poder de Deus, que eu sou um milagre. Porque estas situações agressivas realmente é verdade. E quando os médicos falam, é pela experiência que eles têm de vida com os pacientes.
Mas eu fui contra todas as estatísticas porque confiei nesse Deus vivo que eu vivo. Hoje já estamos em 2020, já passaram 2 anos e eu estou aqui vivinha para testemunhar do meu Deus. Os médicos deram 3 meses de vida para a senhora Mariana, mas olha, Deus a curou. Quer dizer, para a medicina, ela havia recebido, de facto, uma sentença de morte. Sim, para a medicina, ela ouviu. Na hora que o médico disse, a senhora tem 3 meses de vida, foi uma sentença, né, pastor Pedro? Foi uma sentença. Diante disso, a pessoa ela vai acreditar em quê? Se o médico, que é uma autoridade máxima, dá esse diagnóstico, o que eu vou esperar do futuro? É aí que entra o que inicialmente aqui a dona Fátima falou e também a dona Mariana recorreu, o sobrenatural, o poder da fé. Aquilo que o Senhor Jesus falou, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que às vezes as pessoas falam assim, não, os médicos disseram, o médico errou no diagnóstico. Não errou. Não errou. Isso é até importante que haja uma comprovação médica com exames para que fique evidenciado depois o milagre. Por isso que as pessoas que recebem o milagre, é importante que elas guardem documentos que ela tinha antes, tratamentos que ela fez, exames. Isso aí é um testemunho. Isso comprova um antes e um depois. Portanto, quando o médico faz todos os exames e chega para o paciente e diz, olha, não há aqui o que ser feito. Antes daquele médico dizer isso, ele pesquisou, foi comentado com outros colegas, às vezes, analisaram, às vezes é um grupo ali que analisa o caso do paciente, para depois chegar à conclusão, olha, de fato aqui não tem que ser feito. Não há aqui uma opção para esse paciente. Esse paciente vai ter, no máximo, tantos meses de vida. Quando o médico diz isso, ele o faz respaldado em comprovações médicas, exames. Não é algo que ele pensou, algo que ele deduziu. Não, não. Os exames mostram. Os exames que mostram. Então, o diagnóstico não vem nem do médico. O médico apenas confirma o diagnóstico. O diagnóstico vem dos exames que chegam às mãos do profissional da saúde. Então, o trabalho do médico é muito importante porque quando o milagre acontece, aí sim, aí nós vamos ver que aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Aquilo que a medicina não alcançou, o poder de Deus alcança. Porque há coisas que para a medicina ainda é um desafio. Doenças que continuam a desafiar a medicina. Isso é um facto, não é? Todos sabemos disso. Mas no caso da senhora Mariana, que recebeu 3 meses de vida, isso foi o que os exames mostravam e que o médico confirmou. Mas a palavra de Deus falou outra coisa. Jesus curou, Jesus cura. Jesus curou no passado e cura hoje. Ele é o médico que jamais vai dizer para o paciente, o seu caso está perdido. Porque não há casos perdidos para ele. Ele pode te curar, te livrar de todo o sofrimento. A senhora Mariana, cancro no pâncreas, está aí completamente curada. Vamos voltar à central de atendimento com o Bispo Odivan. Ô Bispo Odivan, mais casos aí de pessoas aflitas, pessoas desesperadas? Sim, senhor Bispo Domingos, a Dona Maria Lucinda. Dona Maria Lucinda, ela está com um problema um pouco diferente, mas ela pede oração, porque ela vai fazer uma cirurgia delicada no coração. E ela está apreensiva e também está muito preocupada e até com medo. E então ela pediu para que orássemos por ela, Dona Maria Lucinda. Bom, já a Dona Maria de Guarda já é um pouco diferente, porque o marido dela está com linfoma, está com cancro e ela está desesperada, porque ao invés do cancro diminuir, ao invés do cancro sumir com os tratamentos, está cada vez pior. E ela pede socorro. Ela mora na cidade de Guarda. A Dona Raimunda, ela também pede oração, porque também está com problema de cancro. Bispo, ela diz o seguinte: meu marido que está com cancro, não é ela. Meu marido
está com cancro e ela perdeu o irmão com cancro, então ela pede socorro. E a dona Sandra aí de Lisboa, ela pede socorro porque ela está com cancro e ela pede oração porque está sofrendo muito, ela sente muitas dores devido ao cancro e ela ligou pedindo socorro. E todas as pessoas que estão sofrendo também podem ligar, estamos aqui à disposição para ajudá-las. Vamos a mais essa reportagem com a Patrícia. Ainda com uma pandemia a decorrer no planeta que testou o conhecimento da ciência, mas tirou também os holofotes para a doença que mais mata no mundo. Falo do cancro. Quando estávamos em 2019, à escala mundial tinha-se registado 23,6 milhões de novos casos de cancro e 10 milhões de mortes devido à doença. Dados que analisam estes números com um aumento de 26,3% nos diagnósticos e também um aumento de 20,9% nos óbitos. E precisamente no mesmo período temporal, em Portugal os números seguiram a tendência crescente. Passámos de 29 mil para 32 mil novos casos de cancro, ou seja, mais 5,4%. No que toca a mortes, o aumento foi de 10,3%. Mas em 2 anos de pandemia, 2020 e 2021, os números foram diferentes, porque o diagnóstico não foi feito. Com os hospitais lotados com casos de Covid-19, os ambientes hospitalares tornaram-se os mais temidos, até para quem queria tratar da saúde e prevenir a doença. Ocorreram menos consultas, menos exames de diagnóstico e rastreios, o que gerou um cenário catastrófico para a oncologia. Começaram, portanto, a surgir doentes com cancros demasiado avançados por falta de rastreio e tratamento, o que aumentou o número de óbitos por essas causas. Para além disso, estima-se que 5 mil cancros ficaram por diagnosticar e cerca de 13 milhões de contactos presenciais nas unidades médicas ficaram por realizar. 500 mil cirurgias foram canceladas, 1,2 milhões de internamentos hospitalares simplesmente não aconteceram, tudo por receio e também por falta de camas por causa do número de doentes infectados com o vírus da Covid-19. O corpo é que paga por tudo o que tem vindo a acontecer e estima-se que exista um largo número de doentes sem um diagnóstico e muitos sem saberem que estão doentes por falta de rastreio. Tempo faz diferença, não é papo furado de médico. Realmente, alguns cânceres não ficam esperando. A gente tem, nas doenças mais iniciais, as taxas de cura são muito altas. Isso é um dano muito grave para a pessoa, porque a gente sabe que câncer é uma doença progressiva, ele vai aumentando de tamanho, vai progredindo de estadio, e à medida que ele cresce e progride, ele reduz as chances de cura da pessoa, e além disso ainda aumenta a complexidade do tratamento. No processo de tratamento do cancro, a transplantação está entre o passo a dar. Contudo, nem se içou o pé a esse degrau, sendo que nos últimos 2 anos houve uma queda deste tipo de procedimentos. Foram menos 194 órgãos recolhidos para transplante em 2020, o que corresponde a uma queda de 20,9% e a óbitos por falta de órgãos. Neste leque, também as doações de sangue, que estão sempre no limite, mais no limite ficaram. Ações de recolha por todo o país e campanhas de sensibilização nunca se fizeram tanto sentir como agora. Saúde. Todos a querem firme, duradoura e indestrutível. Mas quando a doença chega, será que tem que ser sempre sinónimo de fim de vida? É muito importante fazer o rastreio, muito importante que a pessoa faça exames periódicos. Isso é a questão de usar a inteligência, não é? Usar a inteligência, não esperar o mal chegar, se instalar e se fortalecer
para depois tentar combater. Tudo que a pessoa descobre no começo é mais fácil. É como o caso dos homens. Normalmente o homem tem essa dificuldade. Nós homens, nesse aspecto, nós temos a nossa mente, às vezes, meio fechada. A questão dos homens, para fazer exames, e muitos homens morrem com cancro da próstata, por exemplo, é o que mais mata, o tipo de cancro que mais tem vitimado homens. Se as mulheres é o cancro de mama, os homens o cancro da próstata. Exatamente por isso, por essa maneira. Verifica aí que quem falou que não procura, que não faz rastreio nos entrevistados, foram homens. Normalmente as mulheres procuram mais, né, pastor Pedro? É verdade. E o prognóstico, o senhor falava, os médicos vê o diagnóstico e o prognóstico, normalmente, eles acertam. Tanto é que os testemunhos, quando relatam o milagre, eles dizem assim, o médico ficou admirado, o médico falou que não estava entendendo. Por quê? Porque já há um prognóstico, e normalmente o prognóstico é certo também. Ele já sabe o que vai acontecer. Claro, a fé em muitos casos reverte, mas... Eles só não podem afirmar, né? No prognóstico não há uma afirmação, não é? Mas já podem dizer, ao que parece, o seu problema é esse. Normalmente vai acontecer isso, aquilo... Mas vamos fazer os exames para confirmar. Então aí os exames vão realmente comprovar e ter o diagnóstico preciso. No seu caso, o radiologista antecipou a notícia do médico, né? Mas que coisa, hein? Foi assim algo bem chocante, porque realmente eles não têm autoridade para fazer isso. Não tem. E naquele momento ninguém entendeu, tanto que o médico ficou sem entender o porquê dele ter dado a notícia. Tanto que em alguns casos, quando a pessoa está no hospital ou no consultório e passa pela consulta com o seu médico, já tem uma psicóloga do próprio hospital para conversar com o paciente. Ela já recebe essa atenção de um profissional da área, exatamente para ajudar a pessoa, porque qualquer ser humano sabe o que é uma notícia dessa. Qualquer pessoa sabe, não precisa nem ter estudado, basta ter um pouquinho de humanidade para saber. Literalmente, sim. Bom, o tratamento foi muito difícil. Foi. A quimioterapia foi algo... uma luta muito grande. Eu costumo dizer, quando eu falo disso, que é uma descida ao inferno, porque é algo muito violento para o nosso corpo. As pessoas que fazem podem comprovar, mas quem está de fora não tem noção daquilo que a gente sofre naquele momento da quimioterapia. Perdeu muito peso? Não, por acaso até estabilizaram, os médicos foram fantásticos, foi tudo muito rápido, tanto que quando eu vi já estava no meio da quimioterapia, tudo foi muito rápido, puseram tudo no sítio muito rápido. Simplesmente lá está, por exemplo, as 4 primeiras quimioterapias a gente vomita tudo o que pode, então não havia nada, tanto que na 3ª e na 4ª quimioterapia, que eram todos os 15 dias, eu simplesmente tinha que ser internada no dia a seguir, porque nem um copo de água entrava no estômago, porque o estômago estava em fogo. Então, além de tudo que vem, dor de cabeça, dor no corpo, o corpo não responde, literalmente. A gente pensa assim, vou levantar o braço não levanta, porque a quimioterapia, nas 4 primeiras que eu levei, que era porque toda a quimioterapia é diferente. A minha quimioterapia não vai ser a quimioterapia da outra pessoa que tem cancro da mama também. Então o meu corpo reagiu daquela maneira. Por exemplo, eu pensava, vou levantar o braço, vou levantar a perna. Não respondia. Era um momento muito sofredor. Eu estava sozinha na cama, por exemplo, eu pensava assim, olha, vou à casa de banho. O corpo, até eu conseguir levantar, era uma luta muito grande. Mas da sua parte, havia um pensamento ainda, digamos, positivo? Havia. Não se entregou à doença? Não, tanto que quando o radiologista me falou a notícia, naquela hora é um choque que a gente recebe, mas eu vi Deus agir nisso, porque Ele falou para mim, não te aflijas, isso não é para a tua morte, mas para que eu seja glorificado. Quer dizer, não é que você não ouviu uma voz audível, mas um pensamento que veio à sua mente. Foi algo assim muito veio notável. Aquele pensamento que não ia morrer. Quer dizer, um pensamento bom. Sim. Isso é importante, a reação, pensamento bom. Claro que os bons pensamentos vêm da fonte do bem, que é Deus. Lá está. A fé te ajudou no processo da cura? Ajudou, porque é assim, eu fiz as 16 quimioterapias, mas entretanto a gente passou por campanha de Israel. Eu comecei a minha quimioterapia em outubro, em dezembro
tinha a campanha de Israel, eu vomitando tudo o que podia, não levantando da cama. Bom, a primeira semana eu ficava de cama, mas a segunda semana eu já não aceitava aquela situação, então eu levantava-me e eu ia trabalhar. Quer dizer, usou a sua fé. Usei a minha fé. fé. Foi para o altar de Deus. Fui para o altar. A primeira, na campanha de dezembro, eu fui para o altar. Nós estamos a falar de que ano? 2021. Portanto, 2 anos passados. Sim. 2021 estava a sua batalha contra um cancro de mama. Sim. Eu fui para o altar. Eu fui fazer, por exemplo, eu não podia... eu tinha que gerar. Então, o que é que eu pensei? Olha, vou gerar, vou fazer limpeza com a minha mãe, que tinha uma empresa de limpeza. Diga-me uma coisa. Quando a senhora não deixou o tratamento, é bom que se diga isso. Sim. As pessoas que estão a acompanhar o programa. O que é a fé? Como é que nós ensinamos a fé na Universal? Nós ensinamos uma fé inteligente. Nós ensinamos as pessoas a pensar. Pensar. Porque o grande problema das religiões é que elas não permitem que as pessoas pensem. Simplesmente as religiões jogam sobre as pessoas as suas doutrinas, jogam sobre as pessoas o que eles acreditam que é, e as pessoas têm que viver aquilo ali, né? Programadas para aquilo. Não é assim que Deus faz. A Bíblia não é assim. A Bíblia, as religiões fazem isso. Homens escravizam os pensamentos. Deus não faz isso. Religiões escravizam a mente das pessoas. O que a Bíblia nos ensina é uma fé inteligente, que é uma fé que pensa, que pesa. Como é que nós orientamos na Universal? Nós entendemos que a medicina é de Deus. Claro, somente Deus é que poderia dar ao homem o conhecimento, a sabedoria para salvar vidas. Então é algo de Deus, divino. Mas há situações que para a medicina não tem cura porque Deus não deu ainda essa capacidade. Porque tem coisas que o homem faz, mas tem coisas que só ele, Deus, vai fazer. Ele dá os recursos para o homem fazer determinadas coisas, mas outras não. Outras só ele vai fazer. Na Universal, nós ensinamos o seguinte: a pessoa faz o tratamento, como é o caso da senhora Fátima, fazia o tratamento de quimioterapia, rádio, etc. Mas, ao mesmo tempo que ela fazia o tratamento médico, ela fazia o tratamento da fé, o tratamento espiritual. Ora, como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Um exemplo. Então, aqui a pessoa faz o tratamento médico e daqui ela faz o tratamento da fé. Os dois tratamentos são unidos. Os dois tratamentos. Que é o tratamento médico e o tratamento espiritual. O que for do lado médico, então a medicina vai fazer. O que for do lado espiritual, Deus vai fazer. E a fé vai ajudar esse tratamento médico. Porque a pessoa vai ter forças, a pessoa vai clamar a Deus, ela não vai se entregar, porque a fé faz isso. E então o problema é resolvido. É simples. Essa é a fé que funciona. Porque muitas pessoas tiveram muitos tratamentos e morreram. Muitas mulheres morreram e morrem com cancro de mama, mesmo tendo tratamento. A Fátima poderia ter morrido, né, Fátima? Poderia. Se não tivesse usado sua fé, mesmo com o tratamento, poderia ter morrido. Sim. Poderia ter tido, como começou a metástase, poderia ter se agravado mais ainda. Poderia ter atingido órgãos vitais, poderia ter ido para o seu pulmão, por exemplo. Sim, poderia. Né? Poderia ter generalizado, tanto que já estava nas sentinelas, nos linfáticos. Pois é, então, dali para muito passo. simples espalhar. Sim, foi descoberta a tempo, vamos falar assim, mas tive que passar o processo todo da quimioterapia usando a fé, porque nesses momentos a gente tem que usar a fé, mas a razão também. Então fiz os tratamentos e usei a minha fé. Usou a sua fé? Sim, e pronto, fui para o altar, dei o meu tudo no altar. Diga uma coisa. Qual foi o resultado depois que fez os exames? O médico comprovou a minha cura de um cancro. No final ele falou assim, olha, foi um dos cancros mais agressivos que você teve neste caso. Ele falou para mim, Dona Fátima, é um dos cancros mais agressivos que a gente tratou. Pronto. E ele perguntou se
A senhora teve um tratamento alternativo? Digamos assim. Ele é assim, eu sempre levei o tratamento sempre positiva, tanto que eu ia para as quimioterapias a rir-me. Eu podia estar mal, mas eu ia-me a rir. Mas alguém perguntava a razão daquela tranquilidade? Eles perguntaram, mas está tudo bem? Eu falei assim, está tudo ótimo. Eu falei assim, eu estou a ver, pronto, porque realmente eles diziam que eu tinha uma paz que era contagiante. E isso, a médica falou assim, Dona Fátima, nem pergunte mais se você está tudo bem, porque toda a vez você está vomitando, está levando soro, mas diz-me que está tudo bem, então eu já não pergunto mais. Quando viram a cura final, chegou a falar para eles da fé? É sim, eu falei graças a Deus mesmo, porque naquele momento, eles não me perguntaram diretamente, mas quando ela falou assim, não, está curado, eu falei assim, graças a Deus. Porque realmente naquele momento não tinha que dar graças ao médico, era graças a Deus. Sim, eles estavam lá para me ajudar, mas foi Deus em tudo. Foi Deus que fez o milagre. Foi Deus em tudo. O cancro, como ele disse, era dos mais agressivos. Sim. Foi Deus que lhe curou. Foi. Não tenha dúvida. Se ele usou médico, tratamento, não importa, mas foi ele que te deu a cura. Foi lá no altar, quando você foi lá e colocou toda a sua vida. Quando chegou ali no altar e disse, meu Deus, aqui eu coloco a minha vida. Se o Senhor não me curar, eu vou morrer. E é a confiança que a gente coloca também em Deus, pastor, porque nesse processo, muitas vezes, quantas vezes a gente não veio à cabeça para desistir, mas era ali, não, Deus é comigo, eu sei que vou passar por isto. É isso, é a fé. É. Então, essa fé a senhora recebeu quando foi ao altar. Sim. Ali no altar a senhora recebeu a certeza da sua vitória. No altar, quando passou ali, entregou sua vida, meu Deus, aqui no altar, foi naquele momento que o milagre aconteceu. E é isso. A fé é algo magnífico, algo extraordinário. A fé proporciona o impossível. Quando a Bíblia fala que a fé remove as montanhas, quem tiver fé, Jesus disse, como pode ser como grão de mostarda, vai dizer ao monte, sai daqui, vai para lá, e não duvidar, vai acontecer. Então, os montes, que é algo impossível. Quer dizer, a fé faz o impossível. A fé remove os montes dos lugares, quer dizer, remove os problemas impossíveis aos olhos humanos. Então, as pessoas que estão agora aflitas, doentes, dominadas por um cancro, por uma doença, existe a cura, existe, pela fé, o tratamento espiritual. Jesus é o médico dos médicos. Veja o caso da senhora Olinda, que tinha um cancro no intestino. Veja o que aconteceu com ela. Cada vez mais eu tinha dores de cabeça, era enxaquecas, que eu tinha que me fechar dias, que não conseguia ver a luz do dia, eram as duas horríveis. E que não devia ter filhos porque podia ficar numa cadeira de rodas. Procurei médicos e os médicos disseram que eu tinha hérnias e tinha uma espondilose, tinha que usar um colete. E então fui fazer o exame dos intestinos, onde acusou logo um cancro que tinha no reto. Fui à medicação, uma série de comprimidos e pus-me a tomar. Vou tomar, ao menos, a ver se eu vou de vez. Fui reformada com 32 anos. Com 15, 16 anos já sentia muitas dores na coluna e dores de cabeça. E então eu procurei médicos e os médicos disseram que eu tinha hérnias e tinha uma espondilose, tinha que usar um colete, que melhor para a minha idade, para não entortar muito, porque já estava a entortar, já estava a inclinar-me, e então comecei a usar um colete. Mas eu não queria, não gostava, claro, quem não aceitava. As dores de cabeça então, aquilo mexeu muito comigo, o sistema nervoso, cada vez mais eu tinha dores de cabeça, era enxaquecas, que eu tinha que me fechar dias, que não conseguia ver a luz do dia, eram as duas horríveis. Entretanto, os médicos sobre a coluna diziam que eu nem podia, não devia casar, porque ao casar que iria ter filhos e que ia piorar, e que não devia ter filhos porque podia ficar numa cadeira de rodas. E então casei, tive filhos que, pronto, sei que piorei, comecei a piorar, mas entretanto as enxaquecas pioraram muito
E porquê? Porque o meu marido ficou desempregado, ao fim de 2 meses de eu estar casada ele já ficou desempregado. Surgiu depois outros problemas, porque ele não trabalhava, não conseguia trabalhar, o meu filho começou a ficar doente, enfim, as enxaquecas pioraram muito e eu comecei a entrar em depressão, chorava muito porque queria trabalhar, e cheguei a arranjar trabalhos, mas só que passava o meu tempo com baixa, com depressões, até que fui reformada com 32 anos. Pela madrugada vem a angústia, vem a tristeza e eu olhava para o meu marido, ele dormia bem, não era nada com ele, ele sem trabalhar, eu com os meus problemas para resolver, fui à medicação, uma série de comprimidos e pus-me a tomar, tipo assim, vou tomar ao menos a ver se eu vou de vez. E só sei que, passado um tempo, foi o meu marido que me levantou, que devia ter vindo à casa do bem, levantou-me, meteu-me na cama, nem nada me disse. Nada, era assim, não era capaz de reagir a nada. Eu era um objeto. Eu fui convidada pela minha irmã e pela minha mãe ir à igreja. Entrei. Para mim, eu acho que chorei toda a reunião. Chorei. A minha libertação foi chorar. Constantemente chorava e não parava de chorar. Porque tudo o que ouvi, acho que era para mim, que eu estava a precisar de ouvir. Encontrei o que andei muito tempo à procura e não encontrava. E por isso, olha, é aqui que eu vou ficar e é aqui que eu vou resolver a minha vida, porque se Deus é tão maravilhoso e que Deus não quer que eu sofra, então eu não vou sofrer mais. As dores das costas lentamente começaram a sair, as dores de cabeça também, libertei-me das dores de cabeça, da coluna e realmente foi maravilhoso. Ele então começou a ter mais trabalho, começou a haver mais possibilidade de vencermos aqui os nossos sonhos, não é? Porque eu queria uma casa, queria carro, eu queria ter saúde, queria que ele tivesse trabalho, queria viajar, eu queria ter uma vida realmente regalada, que é aquela que Deus nos promete, não é? Na palavra dele. E assim começou a acontecer, onde eu comecei a construir uma casa, fiz uma moradiazinha, comprei carro, já é o 3º carro, hoje ele tem 73 anos e não há trabalho que não o chamam para trabalhar. Comecei a sentir-me um pouco fraca, não tinha assim grandes forças. E dava-me sono, começou-me a vir uma tosse que me parecia que me esganava a garganta. Eu ia ao médico e dizia-me que era uma tosse alérgica e nada passava. Entretanto, um dia vi sangue nas fezes e fui ao médico e disse-lhe que realmente que podia estar a ficar anémica porque me sentia um pouco fraca por causa de estar a perder sangue. E então fui fazer o exame dos intestinos, onde acusou logo um cancro que tinha no reto. Disseram-me logo que eu tinha que fazer a quimioterapia e que tinha que ser operada, mas que iam ver se conseguiam ser operada. Dependia depois das reações que eu ia ter com a quimioterapia, que já nem me operavam. Entretanto, havia suspeitas que não havia mais suspeitas, que havia outro caso, que a minha doença que havia mais alguma coisa, fiz novos exames, então tinha também já no fígado. Também outro caso, uma lesão grande no fígado. Na altura, chorei um pouco e desanimei-me assim, mas de repente digo assim, não, Deus tem um propósito para mim. Porque se eu tenho isto, se eu vou ultrapassar e porque Deus sabe que eu sou forte e vou aguentar. E é para mim, para testemunho, para falar
aquilo que Deus pode fazer na minha vida, que vai fazer mais ainda na minha vida. Eu, quando chegou o dia da cirurgia, eu aquela noite, acho que nem dormi. Falei sempre com Deus, sempre, ó Deus, quem vai me operar vai ser aquele que o Senhor vai mandar. E foi, nenhum médico das equipas que me pertenciam me operou. No dia da operação foi o diretor deles, o chefe deles, foi que me foi operar. Que depois diziam, como é que a senhora conseguiu? Eu não, foi Deus que me mandou, foi o que eu pedi. E então, realmente, ele disse, foi um grande sucesso, Dona Olinda. Senhora, para mim, foi das cirurgias que até hoje eu não vou esquecer. Eu acho que tive uma paragem cardíaca e tudo, e sobrevivi a tudo. Diz ela, senhora, foi realmente, para mim, foi um grande sucesso que eu tenho na minha vida. Tive que tirar um pouco de fígado, que isso é que dava, estava em perigo mesmo, que diziam que tinha 10% de vida, não tinha mais. Que estava mesmo na última, foi mesmo na última. Deus preparou-me na hora, é agora, senão nunca mais. Andei durante 5 anos, porque é normal a gente depois ter que andar no hospital, e já tive alta. E ao fim de ano e meio, mais ou menos, ano e meio, 2 anos, já tinha tudo positivo. O cancro já tinha desaparecido tudo. A gente pode ter lutas, a gente vem problemas, porque todos temos, e bem, um problema daqui, outro de lá, mas estamos sempre em paz, com a certeza não se desespera. Deus é conosco. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. É isso que eu sinto sempre. A senhora Olinda curada de um cancro no intestino. Deus é maravilhoso, não é? Grande, magnífico, extraordinário. Ele é o Deus que cura, mas ele cura o corpo, ele cura a alma, ele faz o impossível acontecer. Mas é preciso colocar fé na palavra dele. Quando a pessoa faz isso, então vem o resultado. Se por acaso a senhora recebeu um diagnóstico aí ruim, o senhor recebeu um diagnóstico ruim, não se desespere. Faça o que tem que fazer do lado da medicina, mas recorra a Deus. Recorra à sua fé para que o Espírito Santo venha fazer a parte dele e venha livrá-lo desse sofrimento. Vamos retornar à nossa central com o Bispo Odivan, porque há outros casos que chegaram aí na nossa central, não é, Bispo Odivan? Sim, senhor Bispo Domingos, a dona Isaura de Azeitão, ela pede oração porque ela está com problemas graves, não é problema de cancro, mas problemas graves na família. Então ela tem um marido viciado, que é o Paulo, e ela pede socorro porque ele é alcoólico, ele bebe, ele se torna uma pessoa violenta, ele quebra tudo dentro de casa, agride não só verbalmente, mas fisicamente. E ela ligou pedindo socorro à dona Isaura de Azeitão. A dona Fátima de Lisboa, ela está com depressão profunda, a ponto de não conseguir fazer absolutamente nada, mas nada mesmo. Não se banha, não se alimenta, e ela pede socorro à dona Fátima. Também ligou a dona Mafalda, que pede socorro porque está com depressão, sofre com muita depressão e ela tem pensamentos de suicídio, pensamentos de morte. E aí sim, a dona Alexandra, ela mora em Óbidos, e aí sim, está com cancro, descobriu que está com cancro e ela está desesperada por ter recebido essa notícia. E ela também diz, Bispo Domingos, que além do cancro, ela tem uma mágoa muito grande dentro de si de uma pessoa que já morreu. Mas ela foi orientada, como também todas as outras pessoas foram orientadas e ajudadas. E essa pessoa que está sofrendo pode ligar, estamos aqui à disposição. Existe a cura, existe o milagre, você pode ficar livre desse sofrimento. O tempo dos milagres
não passou, porque o mesmo Jesus que curou no passado, cura também hoje. Vamos a esse intervalo que fala sobre isso. O cancro provoca 32 mil mortes por ano em Portugal. 87 por dia. 3 a cada hora que passa. Não faça parte destes números. Estes são os rostos de quem recorreu à fé e alcançou a cura. Os hospitais têm sido a sua segunda casa. Já tentou de tudo, já bateu em todas as portas e não encontrou solução? Faça como estas pessoas. Participe numa palestra totalmente gratuita, onde irá aprender a conciliar a fé ao tratamento médico que está a realizar e a alcançar a cura que tanto deseja. Todos os domingos, reunião de Fé e Milagres, às 9h30, numa Universal, mais perto de si. Muito bem, eu quero falar agora sobre o grande evento que teremos no dia 7 de abril, sexta-feira da Paixão de Cristo. No estádio do Restelo, em Belém, nós teremos essa grande concentração da família ao pé da cruz. Será um grande evento que vai marcar certamente a vida de todos que comparecerem a esse local. Os milagres vão acontecer certamente. Curas, libertação, transformação de vida. Pessoas sairão de toda parte de Portugal, e até das ilhas, e até de outros países também. Nós temos notícias de pessoas que já estão a formar caravanas em outros países para estarem conosco nesse grande dia. E será uma tarde maravilhosa, uma tarde de poder. A última que nós tivemos nesse estádio foi no ano de 2001. E agora estaremos de volta aí, depois de tantos anos, 22 anos depois, aí no estádio do Restelo, nessa grande concentração. Como você pode ver nas imagens, nós teremos aí esse local completamente tomado por uma multidão. Colocaremos cadeiras na pista que fica em torno do campo. No centro do campo colocaremos o altar e uma grande cruz, porque haverá um clamor em favor da família. Imagine você aí com a sua família. Imagine seus filhos, seus entes queridos, seus amigos, seus convidados. Eu duvido que alguém saia do mesmo jeito. Duvido. Porque você não vai assistir um jogo de futebol. Um jogo de futebol, você vai se emocionar, vai sair alegre ou triste. Depende se o seu time ganhar ou perder. Mas ali, nesse dia, você vai sair feliz e abençoado, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Vamos acompanhar agora um relato, um testemunho de alguém que um dia participou e que vai participar nesse grande dia no estádio do Belenenses. Vamos acompanhar. A minha vida antes de conhecer a Igreja Universal estava destruída, tinha um casamento destruído. A minha filha tinha problemas de asma e era uma complicação mesmo. No meu casamento era, o meu marido quando chegava a casa chegava a tempestade, porque tudo irritava, o barulho, o choro da minha filha irritava, enervava-o. Ele não se sentia bem dentro de casa, era sempre discussões, por tudo, até o choro da filha enervava. Ele disparava com tudo e então era mesmo um desassossego quando ele chegava. Agressões nunca tiveram, mas verbalmente eram muitas, imensas. A minha filha tinha 2 filhas, e tenho. Uma tinha asma e a outra chorava imenso, que era bebê, ela chorava mesmo muito. E então aí era o nosso caos, é quando ele chegava à casa, o meu marido. Mas longe de casa. Ele até telefonava, dizia que tinha saudades das meninas, se estava bem, se estava mal, mas de longe, quando chegava perto, era essa complicação. Eu sentia muito triste, muito deprimida, eu muito angustiada sempre triste, não dormia bem, eu acordava muitas vezes de noite com pesadelos, era um tormento. Tomava medicação para dormir, não conseguia dormir. Eu ia trabalhar quase com diretas, não dormia, eu sentia-me super cansada, super triste, qualquer coisa me fazia chorar. Eu chorava por tudo e por nada, era muito triste, muito sozinha, porque eu vivia isso para mim, que eu não contava a ninguém, era mesmo muito sofrimento dentro de mim. Eu conheci a Igreja Universal, foi através de uma cabeleireira,
que ela sabia o caso da minha filha, da doença, da asma, e ela convidou-me para ir, que tinha solução para ela. E eu, dentro de mim, como eu não falava com ninguém, pode ser que esteja uma janela para mim, para o meu casamento, que se havia solução para a saúde dela, podia ser que também tivesse para mim. Então eu fui conhecer a Igreja Universal para tratar a minha filha e acabei de tratar a mim também. E foi assim que eu conheci. Eu, no primeiro dia que fui à igreja, eu vi uma transformação em mim, que eu disse, não, lá tem solução. Tem solução, a minha filha começou a dormir, a bebê começou a dormir melhor, e eu vi que no primeiro dia, se teve solução, se já vi melhoras, eu continuei. Mais um dia, cada vez melhor. E então a asma da minha filha começou também a ter resultados, ela já não tinha tantas crises, a bebê já começava a dormir e eu disse, não, ali tem Deus, ali eu nem vi o nome da igreja, não vi nada, eu só disse, não, ali tem Deus. Até que eu disse ao meu marido, nas conversas que nós tínhamos ao telefone, quando nós conseguíamos conversar era ao telefone, porque em casa não dava, eu disse, olha, eu tenho um sítio que ali tem Deus, temos que ir lá porque nós vamos encontrar a nossa solução lá. E ele aceitou, começou também, foi a primeira vez dele, foi passado quase 2 semanas de mim, e a partir daí nunca mais deixamos. Agora está tudo restaurado, está bom, está mesmo muito bom, vamos fazer 23 anos de casados e agora é como se fosse as primeiras vezes. Com nossas filhas, é uma bênção, fazemos programas todos juntos, já podemos ver um jogo de futebol que nós não gostamos, mas assistimos à beira dele, ele já vê os filmes junto connosco, não há discussões, é uma paz agora em casa. Já não tenho tristeza, já não tenho alegria, tenho paz, tudo se transformou. Eu e a minha família vamos estar no estado de Restelo, dia 7 de abril, no Clamor ao Pé da Cruz. E convido a vocês todos que queiram participar. Há acontecimentos na vida que são capazes de mudar tudo à nossa volta. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo superaram todos esses eventos. Ele carregou todos os nossos problemas. Triunfou em tudo aquilo que desejamos. E consumou de forma absoluta a nossa vitória. Está consumado. A Sexta-feira Santa relembra-nos que não temos que nos conformar com os problemas, que a situação a que nos habituamos não é a nossa cruz e que, por isso, não temos de a carregar. Se sofre com problemas crónicos, doenças incuráveis ou sem diagnóstico, dependência de medicamentos, vícios, depressão, caminhos trancados, separação, desejo de suicídio, família destruída, saiba que tudo isso Cristo já carregou na cruz. Quer mudar de vida? Dar um basta em todos os problemas? Então este evento é para si. Sexta-feira da Paixão. A família ao pé da cruz. Dia 7 de abril, às 15 horas, no Estádio do Restelo. O dia que marcará o início de uma nova vida. Dia 7 de abril, 3 da tarde, Sexta-feira da Paixão de Cristo, no Estádio do Restelo, a família ao pé da cruz com o Bispo Macedo. E teremos a comemoração dos 33 anos da Universal em Portugal. Prepare-se para esse grande dia. Chegamos ao final de mais um programa Entre Linhas. A todos vocês, o nosso abraço. Agradeço a senhora Fátima, que esteve conosco no programa. Obrigado pelo seu relato. Tivemos outros testemunhos também, como o da Mariana e outras pessoas mais que participaram, o Bispo Divan também, diretamente do Porto, pastor Pedro aqui conosco também na programação. Você que esteve conosco até este momento, saiba que existe uma saída, existe uma solução para a sua vida. E a solução está na palavra de Deus. Busque a Deus, coloque a sua fé,
existe solução para a sua vida. Não se desespere. Nós mostramos para vocês que o cancro não é uma sentença de morte quando a pessoa coloca a sua fé na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa Entre Linhas. Você vai ficar agora com o pastor Israel, que vai atender a todas as pessoas. Quem quiser agora falar, desabafar, teremos atendimento em direto até uma da madrugada. Até 1 da madrugada. O pastor Israel já está pronto para atender a todos. É só ligar para o 218 368 008. Deus abençoe a todos.